Olá pessoal, tudo bem? Galera, vamos começar aqui a correção do exercício da semana anterior, que nós trabalhamos aí o tema geradores, né? Um dos temas aí riquíssimos, muito legal e um tema que é simples, pessoal, é tranquilo se você encará-lo aí com humildade, com vontade realmente de entender como é que funciona esse aparelho aí fantástico chamado gerador, né? Então, basicamente, o que é um gerador? O gerador é um dispositivo elétrico que vai transformar alguma forma de energia em energia elétrica. Os geradores aí mais conhecidos são os geradores mecânicos, que são aqueles utilizados aí nas usinas, né, de distribuição de energia, que podem ser movidos aí pela água, podem ser movidos aí pela hélice, né, de um catavento. São geradores aí mais robustos e mais famosos, né? Não diria mais famoso, até porque o mais famoso é o geradorzinho químico, que é a pilhazinha que a gente usa em diversos equipamentos eletrônicos, né? Então, no caso aí do gerador mecânico, ele está utilizando a energia mecânica, está transformando essa energia mecânica em energia elétrica. No caso da pilha, ela está transformando a energia química envolvida ali nas reações em energia elétrica, né? Pilha, bateria. E você tem também o gerador solar, né, que capta a energia do sol e transforma através do efeito fotoelétrico em energia elétrica, né, e por aí vai. Basicamente, o que nós trabalhamos aí nas aulas, né, da semana passada? A definição geral do gerador e quais são, né, as grandezas envolvidas aí dentro desse equipamento, né? Nós vimos que o gerador ele vai produzir uma tensão, ele vai fornecer uma tensão ao circuito e baseado nessa tensão, quando eu ligar algum equipamento ao circuito, ele vai conseguir aí fornecer uma corrente elétrica, né? Que a diferença de potencial vai acabar criando aí, gerando uma corrente elétrica. Vamos direto aqui para as questões. Qualquer coisinha a mais aí sobre o assunto eu posso esclarecer melhor aqui com o texto das questões, né? Então vamos à questão 8 aqui, que é a primeira da nossa listinha, né? Um gerador de corrente contínua de FEM epsilon igual a 12 volts e resistência interna R igual a 0,1 ohms é ligado a um resistor de resistência variável R. Trace a curva característica desse gerador, ou seja, o gráfico de U em função de I. Calcule a intensidade da corrente no circuito quando R for igual a 1,9 ohm. Pessoal, em relação a gerador de corrente contínua, o que é isso? Nós já vimos que existem dois tipos de corrente, basicamente, a corrente contínua e a corrente alternada. A corrente contínua é aquela em que eu mantenho a intensidade da corrente em todo o percurso aí do circuito. Então não tenho variação, não tem oscilação aí de intensidade de corrente nem de sentido de corrente. Ela vai ter sempre o mesmo sentido e a mesma intensidade. Corrente alternada é aquela que varia tanto de intensidade quanto de sentido, né? A corrente que a gente usa em casa, por exemplo, produzida nas usinas hidrelétricas. A correntezinha que fica lá dentro do fio, indo e voltando. Só que ela vai mais indo do que voltando. Ela vai um tantão e volta um pouquinho, vai um tantão e volta um pouquinho. E aí ela acaba avançando. Você tem aí o funcionamento dos aparelhos ligados a ela. Muito bem. Todo gerador real ele vai ter essa estrutura aqui. Ele vai ter que produzir uma diferença de potencial, que é chamada aqui de força eletromotriz. Ele consegue fornecer essa tensão aqui. O termo é, como vocês viram no material, ele é impróprio, né? Aqui não é uma força propriamente dita. Isso daqui é uma tensão, é a tensão total que o gerador possui. Só que parte dessa tensão o próprio gerador consome. Por quê? Porque não existe condutor perfeito, né? Pelo menos até o momento agora, não dá para a gente trabalhar com nenhum condutor que não tenha resistência elétrica. Então o gerador ele tem resistência elétrica sim, e aí qual a função da resistência elétrica? Consumir energia em forma de calor. Então todo gerador vai consumir parte da energia que produz por conta dessa resistência interna que ele possui aqui. Essa tensão total, né, que o gerador possui antes da corrente elétrica ser estabelecida aqui no circuito, é o que nós chamamos de força eletromotriz, ou a tensão total do teu gerador. Quando você liga um equipamento a esse gerador e faz aí aparecer a corrente elétrica,
A tensão que é fornecida para o meio externo, ou seja, para o elemento que você ligou aqui no gerador, não é mais essa FEM. Por quê? Porque o próprio gerador está consumindo parte dessa tensão. E por que isso, professor? Porque qualquer coisa que tu ligar aqui externamente vai estar ligado em série com a resistência interna do gerador. E lembra do que eu falei nas últimas aulas? Quando você tem ligações de resistores em série, nós dizemos que eles são consumidores de quê? Consumidores de tensão. Então, se o próprio gerador ele tem resistência interna, ele próprio está consumindo parte da tensão que ele produz. Então, para o meio externo, não é mais a FEM que ele está fornecendo. Ele vai estar fornecendo uma tensão um pouquinho menor. Essa tensão um pouquinho menor é o que nós chamamos de U, e é ela que efetivamente a gente utiliza quando liga um equipamentozinho na tomada, por exemplo. Beleza? Então, vamos lá. Ele diz na questão que a FEM é de 12 volts, então ele tem uma tensão total de 12 volts. Resistência interna de 0,1 ohms, e ele quer que a gente trace a curva característica desse gerador. A curva característica, vocês já viram, né? Semana passada, é um gráfico parecido com esse aqui. É uma linha reta decrescente que liga aqui a tua FEM até a corrente de curto-circuito. E nós vamos desenhar isso lá embaixo. Está aqui com tudo anotadinho, a FEM fornecida de 12 volts, a resistência interna de 0,1 ohm. Para eu conseguir desenhar então a curva característica, eu tenho que fazer desenhar aqui, né, o plano cartesiano. No eixo vertical tu vai ter a tensão U e no eixo horizontal a corrente elétrica I. E aí você vai ter essa linha, que aí vai ter sempre esse formato aqui decrescente, se o gerador é um gerador considerado real, né, que tem resistência interna. Aqui em cima tu vai ter a FEM ele já te deu no problema, é 12 volts, então não vai ter muito o que falar sobre isso, é só anotar 12 volts aqui. E aqui embaixo você tem que calcular a corrente de curto-circuito. O que é corrente de curto-circuito? Vamos voltar aqui no desenho original. Um curto-circuito em um gerador seria eu pegar aqui, ó, esse polo, tirar essa conexão aqui, tirar essa conexão daqui também e ligar um fio considerado ideal entre esses dois pontos. Aí eu estaria ligando diretamente o lado positivo ao lado negativo do meu gerador de forma direta. Ou seja, ligar diretamente o positivo no negativo é fazer um curto-circuito, né, pessoal? Lembre que curto-circuito é um circuito curto. Ao invés da corrente vir por aqui, passar pelo resistor e voltar para o gerador, ela chega aqui e já passa direto para cá. É um circuitozinho curto e aí você tem um gerador em curto-circuito. Na situação do curto-circuito, o que é que vai acontecer? No curto-circuito, você terá uma tensão externa igual a zero. A tensão aqui, ó, a U, vai ser igual a zero. Por quê? Porque você está trabalhando somente com a tensão total do gerador. Não tem nenhum elemento externo consumindo mais tensão. Então você vai ter apenas a resistência interna do gerador consumindo a tensão. E de onde ela vai consumir essa tensão? Ela vai consumir daqui, ó, da FEM. Por isso que no curto-circuito em um gerador, você tem que aplicar a primeira lei de Ohm considerando a tensão como sendo quem? Como sendo a FEM. No nosso caso aqui em específico, basta que você pegue aqui a equação do gerador e onde tem U, o que é que você faz? Você iguala a zero, porque a tensão vai ser zero aqui. Ó. É só olhar para o teu gráfico. Ó. No curto-circuito, quanto vale a tensão aqui? Ó? A tensão aqui é zero. Então vai te sobrar o quê? Zero igual a E menos RI. Passa o RI para o outro lado, fica E igual a Rzinho vezes I. Primeira lei de Ohm, uma risada intensa. Só que no lugar de U você vai usar o quê? Vai utilizar o epsilon, né? A FEM. E aí é só isolar a corrente. Ó. A corrente vai ser igual a DDP dividido pela resistência. A FEM dividido pela resistência interna. A FEM aqui é de 12 volts, resistência interna é de 0,1 ohms. 12 dividido por 0,1 dá 120 amperes. É a tua corrente de curto-circuito que vai aparecer aqui. Ó. Então esse é o gráfico do gerador fornecido nessa questão. No item B, o que ele pediu no item B aqui? Vamos lá. No item B ele calcule a intensidade de corrente no circuito quando a resistência externa é de 1,9 ohms. Então essa resistência aqui ela é variável. Por exemplo, aqui poderia ser uma resistência de um chuveiro elétrico. Né?
E nesse caso ela está valendo 1,9 ohms. Ele quer saber qual vai ser a corrente nesse caso aí. Pessoal, é só anotar os dados aqui de novo. A FEM foi dada, é 12. Resistência interna 0,1. A externa é 1,9 e ele quer a corrente. Aquela resistência externa ela está ligada em série com a resistência interna. Já falei isso nesse instante para vocês. Então a resistência equivalente do teu circuito completo é a soma daquelas duas resistências. 0,1 mais 1,9 dá 2 ohms. Então essa é a resistência total do teu circuito lá em cima. Aplicando a primeira lei de Ohm, né, uma risada intensa, U igual a R vezes I, só que no lugar de U, o que é que você vai usar? Vai usar a FEM. Então a FEM é igual a resistência equivalente vezes a corrente elétrica. Então a corrente elétrica será a FEM dividida pela resistência equivalente. A FEM é 12, resistência equivalente é 2. 12 dividido por 2 dá 6 amperes. Essa é a corrente total do teu circuito. Beleza? Volto já com a próxima questão.